Só minimizar aqui para eu conseguir visualizar a tela direitinho. Bom, então, gente, bom dia. Vamos dar início ao nosso workshop com o tema fratura dental, diagnóstico e planejamento. Então, para a gente discutir esse tema, nada melhor do que um caso clínico, para que a gente possa visualizar e planejar na prática. Tá? Então, contextualizando o nosso caso, é um paciente do gênero feminino, 9 anos de idade, procurou atendimento odontológico com queixa principal de dente quebrado, que estava gerando problemas estéticos e dor durante a mastigação. Na anamnese, a mãe relatou trauma na região há 8 meses atrás, após uma queda na escola. E na época do trauma, nenhum tratamento foi realizado em virtude de problemas financeiros. Então, nós temos uma criança de 9 anos que sofreu uma queda e uma fratura de um dente da região anterior. No exame clínico, foi possível observar a face da paciente sem alterações relacionadas ao trauma, muito possivelmente pelo tempo já decorrido do trauma, né, que já tinham se passado 8 meses, então provavelmente na época em que ela sofreu o trauma, o lábio devia ter edema, roxidão, vermelhidão, o rosto possivelmente também, mas decorrido o tempo, no nosso exame clínico não foi constatada nenhuma alteração relacionada ao trauma em região de face. Porém, a paciente apresentava sensibilidade à palpação na região vestibular. Era possível observar alguns fragmentos dentários presos ainda em tecido mole e um tecido fibroso hiperplásico, proveniente do tecido gengival, e ausência de mobilidade dental. Então, esse aqui seria o quadro clínico do nosso paciente. E radiograficamente, foi possível observar que essa fratura ocorreu em 3 partes. E que na face mesial desse elemento dental, do elemento 11, nós tivemos essa fratura 3 milímetros aquém da crista óssea, ou seja, nós temos aqui um comprometimento do espaço biológico. A gente sabe que nós precisamos respeitar o limite entre a crista óssea e o início da nossa cavidade, uma distância de 3 milímetros, que é o chamado espaço biológico, para que nós tenhamos um tecido periodontal sadio. E nesse caso, a paciente sofreu uma fratura invadindo esse espaço biológico de 3 milímetros. Então, este espaço precisaria ser corrigido para a futura reabilitação dessa paciente. Então, de posse do exame clínico e do exame radiográfico, nós vamos fechar o diagnóstico dessa paciente, que foi fratura corono-radicular associada a pulpite crônica hiperplásica. E com base nesse diagnóstico, nós podemos montar o plano de tratamento dessa paciente. E logo de cara, a gente pode observar que será um plano de tratamento multidisciplinar. Nós vamos precisar de várias especialidades para que seja possível concluir, reabilitar o tratamento dessa paciente. Então, aqui nós vamos precisar da periodontia, já que houve uma invasão de espaço biológico, ortodontia, endodontia, para fazer o tratamento de canal dessa paciente, e a prótese para a posterior reabilitação da coroa. Então, inicialmente, nós precisamos remover esses fragmentos da fratura e pensar de que maneira nós vamos recuperar esse espaço biológico que foi perdido. Será que o aumento de coroa clínica seria um procedimento adequado? Vamos observar a margem gengival livre dessa paciente. Os 2 centrais, para que a gente tenha uma harmonia no sorriso, a gente sabe que a estética do sorriso não é
não é ligada apenas aos tecidos duros, aos dentes, mas também aos tecidos moles, né, relacionados à gengiva, lábios. Então, a gente precisa ter essa preocupação com a margem gengival também, certo? Então, se nós observarmos a margem gengival da paciente em relação aos dois centrais, ao dente 11 e ao dente 21, ela já está no mesmo nível. E essa fratura foi subgengival. Então, vamos imaginar que a gente faz um procedimento de aumento de coroa clínico aqui no dente 11 e eu preciso remover toda essa gengiva, toda essa margem gengival que está encobrindo a área da minha fratura. Então, eu vou ter uma diferença na altura do zênite gengival dos dois elementos. E isso não seria interessante esteticamente. Eu preciso que as duas margens estejam alinhadas para compor a estética vermelha do meu sorriso. Então, talvez o aumento de coroa clínica não seja o melhor procedimento para a recuperação desse espaço biológico. E que outra alternativa nós teríamos? O tratamento ortodôntico, por meio da ortodontia, né, da colagem de brackets ou então de botões, seria feito o tracionamento desse elemento dental para ter a exposição dessa área de fratura e poder unir de maneira adequada dente e o material restaurador sem nenhum tipo de infiltração. Então, o tratamento de escolha para a recuperação do espaço biológico desse paciente foi o tracionamento ortodôntico. Além do tracionamento ortodôntico, para a reabilitação final desse paciente, será necessário fazer o tratamento endodôntico, pois a gente já teve um comprometimento pulpar devido à fratura. E para finalização estética, para reconstrução da coroa na reabilitação com prótese, será planejado um pino e uma coroa total, já que nós perdemos basicamente toda a estrutura coronária. Então, esse aqui seria o plano de tratamento do nosso paciente. Periodontia para remover os fragmentos, ortodontia para o tracionamento dessa raiz e recuperação do espaço biológico, endodontia e a reabilitação protética com pino e coroa. A primeira intervenção a ser realizada seria a intervenção das especialidades da periodontia e da endodontia. Na periodontia, será realizado um retalho mucoperiosteal em envelope, sem necessidade de incisões, apenas com descolamento, para remoção dos fragmentos fraturados. Lembra no raio-x que a gente teve a possibilidade de verificar que foi fraturado em 3 porções? Então, os fragmentos serão removidos para visualização do nosso remanescente. E aí, a partir dessa remoção dos fragmentos, nós teremos só o remanescente de fato, onde nós iremos trabalhar. E aí, nessa mesma sessão clínica, já é possível, após, claro, o controle do sangramento, hemostasia, sutura, já é possível que o endodontista consiga adaptar o grampo do isolamento absoluto para realizar o tratamento endodôntico em sessão única. Então, como nós tínhamos um elemento com polpa com necessidade endodôntica, foi realizado esse tratamento endodôntico com possibilidade de sessão única. Finalizada essas duas primeiras intervenções da periodontia e endodontia, o paciente, após 2 dias, retornou para a segunda intervenção, que seria nas especialidades da ortodontia, para o tracionamento, e da prótese. Apesar da gente precisar aguardar o tracionamento para a reabilitação final desse paciente, a gente precisa ter uma ancoragem para fazer esse tracionamento e precisamos também deixar esse paciente com um provisório, para deixar esse conduto que foi tratado protegido e também por ser uma região estética
em que o paciente não pode ficar sem esse elemento durante esse período de tracionamento. Então, foi realizada a desobturação de parte desse conduto, que foi tratado endodonticamente, para que nós pudéssemos fazer uma retenção intrarradicular com um pino para a coroa provisória, certo? Então, feita a desobturação, esse pinozinho metálico, ele pode ser individualizado, ele pode ser modelado dentro do conduto com a própria resina acrílica para que ele tenha uma retenção mecânica, uma retenção friccional. E a técnica da coroa provisória utilizada foi a técnica da faceta com dente de estoque. Então, foi testado um dente de estoque na mesma cor do paciente, num tamanho compatível, para que ele fosse preso a esse pino e funcionasse como um dentinho provisório durante esse tracionamento. E aqui a gente vê o paciente com a coroa provisória e o aparelho ortodôntico montado para o início desse tracionamento. E durante a ortodontia, foi feita uma movimentação de extrusão dentária para trazer esse dente em direção externa do alvéolo, para que a gente consiga recuperar o espaço biológico que foi perdido durante a fratura, ou seja, os 3 milímetros do final da fratura até a nossa crista óssea. E durante a ortodontia será realizada uma força de tração em todas as regiões do ligamento periodontal, estimulando a posição óssea no sentido ápico-coronal, e a margem gengival também tende a acompanhar essa crista óssea. Então, a gente vê aqui o dente sendo tracionado por meio das dobras nos fios ortodônticos. E essa margem gengival, ela tende a acompanhar esse tracionamento. E, possivelmente, se ela não acompanhar, é possível fazer uma gengivoplastia quando for realizar a coroa definitiva desse paciente. Mas, comumente, ela consegue, sim, acompanhar essa movimentação. Mas a gente tem que lembrar que nós temos algumas contraindicações para esse tipo de movimentação, ou seja, para esse tracionamento ortodôntico. Dentes anquilosados ou com hipercementose, nós temos limitação de movimentação. A fratura radicular vertical, nesse caso aqui nós tivemos uma fratura horizontal, mas se a fratura fosse vertical, esse inviabilizava esse tracionamento ortodôntico e a nossa indicação já seria realmente a extração com o planejamento de um implante posteriormente, já que estamos falando de um paciente muito jovem. E a raiz curta também é uma limitação, não por conta do tracionamento, é possível tracionar a raiz quando ela é curta, mas pela limitação protética que nós vamos ter posteriormente. Se nós temos uma raiz curta, a proporção raiz-coroa, ela se torna inviável para a instalação de um pino, porque o nosso pino vai ficar muito curto, já que a raiz é curta, e ele não terá a retenção adequada, podendo facilmente se soltar. Então, nós temos também algumas contraindicações para esse tipo de extrusão, né, para recuperar o espaço biológico. E aqui mostrando outros casos, mostrando exemplos de outras situações em que foi realizado o tracionamento do elemento dental. Finalizada a fase ortodôntica, o paciente permanece essa fase ortodôntica toda com o provisório que foi realizado. E finalizada essa fase de tracionamento, o paciente está liberado para a reabilitação protética, que seria a terceira e última intervenção a ser feita para a reabilitação final do paciente. No passado, acreditava-se que os pinos intrarradiculares reforçavam as estruturas dos dentes que haviam sofrido tratamento endodôntico. Porém, diversas pesquisas já confirmaram que tal reforço não ocorre, que, na verdade,
o pino nada mais é do que uma retenção adicional para a nossa restauração futura. Por quê? Vamos imaginar que nós não temos um pino. E a gente tem aqui um remanescente radicular em que nós não conseguimos ter retenção, ele não tem mais paredes, então eu preciso de uma retenção adicional, de uma retenção extra, para que a gente consiga cimentar uma coroa nessa raiz. E a função do pino é exatamente essa. Ele vai ser um retentor intrarradicular que vai possibilitar a retenção de uma coroa total. Então, a função do pino nada mais é do que auxiliar na nossa reabilitação. Ele não vai ter a função de reforçar aquele elemento dental. Muito pelo contrário, por exemplo, se nós tivermos um pino metálico, um pino rígido, introduzido em um conduto, imaginem toda vez que esse paciente solicitar esse pino durante a mastigação, esse pino tende a fazer um efeito alavanca dentro dessa raiz. E isso, muito pelo contrário, ele não vai estar reforçando aquela estrutura, e sim fazendo um esforço dentro daquela estrutura que, dependendo da condição dessa raiz, pode até mesmo levar à fratura. Então, a função dos pinos intrarradiculares nada mais é do que proporcionar retenção adicional para a reabilitação daquele paciente. Então, os retentores intrarradiculares, eles são indicados quando nós temos grandes perdas de estrutura coronária, como, por exemplo, aqui no caso desse paciente, a fratura, sendo essa perda total ou parcial. E esse pino vai nos auxiliar a recuperar as características anatômicas daquele elemento dental, devolvendo para o nosso paciente estética e condições biomecânicas para ele realizar as funções mastigatórias do dia a dia. Mas a gente sabe que esse pino ele só pode ser instalado em dentes tratados endodonticamente, certo? Porque ele vai ter uma retenção intrarradicular. A localização dele vai ser dentro do conduto. Então, nós só podemos instalar os retentores intrarradiculares em dentes tratados endodonticamente. E após a instalação desse retentor intrarradicular, nós vamos planejar a restauração desse paciente, seja ela direta, com resina composta, ou indireta, com coroas protéticas de porcelana. E sempre antes de fazer a indicação do pino ou a indicação da coroa, nós devemos avaliar esse paciente, avaliar o remanescente e avaliar a qualidade desse tratamento endodôntico. Verificar se nós temos ausência de lesão, como está o nível ósseo, se estamos respeitando o espaço biológico, o comprimento radicular, será que aquela raiz ela tem um comprimento suficiente para receber um pino ou já é uma raiz curta? Tem alguma inclinação, alguma dilaceração daquela raiz que limite a instalação de um pino? Porque a gente sabe que o pino é rígido, ele não vai acompanhar a curvatura da raiz. Então, antes de indicar esse retentor intrarradicular, nós precisamos analisar, avaliar esse conjunto de fatores. Nós sabemos também que existem diversos tipos de pinos, diversos tipos de retentores intrarradiculares, e que eles podem ser classificados de acordo com o tipo de confecção, ou seja, a sua comercialização. É um pino pré-fabricado ou um pino anatômico? Os pinos pré-fabricados são os pinos que já vendem prontos nas dentais, já são disponibilizados prontos no mercado para serem cimentados. E os pinos anatômicos são os pinos que vão ser construídos pelos dentistas a fim de copiar a anatomia do conduto daquele paciente para que o pino esteja o mais adaptado possível. Então, os pinos anatômicos são os pinos feitos com pinjete, que são os núcleos metálicos fundidos, em que será feita a modelagem. E essa modelagem será mandada para um laboratório para fundição, como vocês podem ver aqui embaixo nessa imagem. E após a fundição, ele será cimentado naquele conduto onde ele foi modelado. E os pinos de fibra de vidro também podem ser considerados pinos modelados quando eles são individualizados
com resina composta para tomar o formato do conduto. Então, os pinos anatômicos eles podem ser tanto de fibra de vidro, como os núcleos metálicos fundidos. Os pinos podem ser classificados também quanto à técnica de uso clínico, sendo indireto, semidireto ou direto, que são esses tipos que nós acabamos de ver. O indireto é quando ele é fabricado no laboratório, a partir da modelagem do dentista, e cimentado em uma segunda seção. O semidireto é o pino de fibra de vidro modelado direto em boca e cimentado na mesma seção. E o direto são os pinos pré-fabricados que já vêm prontos, já são comercializados prontos para serem cimentados. Além dessas duas classificações, os pinos também podem ser classificados segundo sua composição, ou seja, segundo o material que ele é feito. Os pinos podem ser metálicos, cerâmicos, de fibra de carbono e de fibra de vidro. Os metálicos foram os primeiros a começar a ser utilizados, a ser comercializados. E eles podem ser os pré-fabricados e os metálicos fundidos, que são modelados. Quais as desvantagens e desvantagens dos pinos metálicos? Estética, se nós estamos trabalhando em uma região anterior, um pino metálico ele não vai ter uma estética favorável. E a gente sabe que o metal ele tem uma rigidez grande. Então, ele é interessante de ser usado em dentes posteriores, que vão receber cargas verticais durante a carga mastigatória. Mas em dentes anteriores, eles não são bem indicados, por conta da estética e também por conta dos dentes anteriores sofrerem forças horizontais durante os movimentos de desoclusão. Então, quando a gente tem uma força horizontal incidindo no pino, esse pino vai ter uma força de alavanca dentro daquele conduto. E um pino metálico, rígido, fazendo essa força de alavanca, ele tende a uma maior chance de fratura, devido à sua alta rigidez. Tá? Então, os pinos metálicos, eles são bem indicados em dentes posteriores. A fim de tentar resolver essa questão estética dos pinos metálicos, começaram a ser fabricados os pinos cerâmicos. E esses pinos cerâmicos, apesar de eles terem boa estética, eles continuavam sendo muito rígidos. A gente sabe que a cerâmica, a porcelana, ela é rígida. Então, por um lado, nós conseguimos resolver a questão estética, mas, por outro lado, a questão de fratura continuou tendo um alto índice. Nesse sentido, começou a se utilizar o pino de fibra de carbono, que já tem um módulo de elasticidade semelhante ao do dente, tem uma dissipação melhor de força, porém, como ele é feito de fibra de carbono, a cor dele, a estética, não era favorável. E pensando nisso, surgiram os pinos de fibra de vidro, que reúnem as características ideais para trabalhar em dentes anteriores, ou seja, é um tipo de pino que tem um módulo de elasticidade semelhante ao da estrutura dental, ou seja, um baixo índice de fratura com esse tipo de pino, e é um pino favorável também esteticamente. Então, em dentes anteriores, são bem empregados os pinos de fibra de vidro. E ainda eles têm a possibilidade de modelagem com resina composta para que a gente consiga copiar a anatomia do conduto e ter uma boa adaptação desse pino. Então, os pinos mais utilizados atualmente em região anterior são os pinos de fibra de vidro. Quanto ao módulo de elasticidade, os pinos podem ser classificados em rígido ou flexível, como eu acabei de falar para vocês, dependendo do tipo de material que ele é confeccionado. Então, se eu tenho um pino metálico e um pino cerâmico, eles vão ser pinos rígidos, e os pinos de fibra de carbono e fibra de vidro são pinos flexíveis. E ainda, por fim, esses pinos podem ser classificados
de acordo com a forma anatômica, com o formato dele. Então, nós temos pinos cilíndricos, cônicos, pinos de dupla conicidade e pinos finos, que são os pinos acessórios, quando a gente tem um conduto muito amplo em que o pino principal não consegue preencher aquele conduto, nós utilizamos pinos acessórios. Esses pinos acessórios, eles são pouco utilizados. Por quê? Se nós temos a possibilidade de modelar o conduto, seja com um núcleo metálico fundido, ou com a anatomização e individualização de um pino de fibra de vidro, por que eu vou utilizar um pino acessório se eu posso anatomizar o meu pino principal? Certo? Se eu posso fazer esse meu pino tomar o formato do meu conduto e ter uma boa retenção mecânica e ter uma boa adaptação. Então, os pinos acessórios são pouco utilizados. E dentre esses outros 3 tipos de formato, o melhor, o mais utilizado é o de dupla conicidade. Por quê? Eu preciso me lembrar que o meu conduto é cônico. Então, o conduto radicular, ele vai estreitando, ele vai diminuindo a conicidade dele à medida que esse conduto se aproxima da região apical. Então, se eu tenho um pino de dupla conicidade, ou seja, mais cônico na região cervical e menos cônico, ou seja, mais fino na região apical, esse pino ele vai ter uma melhor adaptação no meu conduto radicular. Então, vai ser o meu pino de escolha quando eu for utilizar um pino pré-fabricado, certo? Quando eu não for utilizar um pino anatomizado, copiando a anatomia interna do conduto daquele paciente. E diante de todos esses tipos de pinos que nós acabamos de ver, vem o questionamento: qual pino eu devo utilizar em cada situação? E para que a gente saiba qual o pino nós vamos utilizar, é preciso fechar primeiramente o diagnóstico do nosso paciente para fazer o planejamento dele. Então, eu vou observar, aqui no caso clínico que nós estamos discutindo, nós tivemos uma fratura no dente anterior, no dente 11. Essa fratura foi em 3 partes, nós removemos em uma cirurgia periodontal esses fragmentos para ficar apenas com o nosso remanescente. Então, primeiro de tudo, remover todo o material restaurador, remover toda a cárie, todos os fragmentos da fratura, para que a gente possa avaliar o nosso remanescente isoladamente, sem nenhuma interferência externa. Avaliamos o nosso remanescente clinicamente, sondamos para verificar o espaço biológico, né? E aqui na nossa discussão do caso clínico foi feita o tracionamento desse elemento para recuperação do espaço biológico e através do exame radiográfico nós vamos observar a condição e morfologia da nossa raiz. Eu tenho alguma dilaceração que vai impedir que eu instale esse pino? Meu conduto radicular, ele está bem tratado? Eu preciso encaminhar o meu paciente para um retratamento? Tem algum tipo de lesão? Meu paciente está sintomático ou assintomático? Tem alguma sintomatologia dolorosa, a palpação apical, a percussão? Eu preciso que o meu paciente esteja com aquele elemento tratado e em condições de saúde e em condições anatômicas também favoráveis para a instalação daquele pino, para que a gente possa fazer a indicação do pino. E aí sim, o pino está bem indicado, então vamos fazer a escolha de qual pino nós vamos utilizar. Preciso também saber a localização do dente no arco. É uma área mastigatória? É um molar? É um dente que vai receber muita carga durante a mastigação? Então, eu preciso de um pino metálico que aceite esforços verticais? Ou não, é uma região anterior. Aqui no nosso caso, é um dente 11. Então, é uma região anterior, uma região estética, em que o paciente vai fazer movimentos de desoclusão em região anterior, na verdade, quando o paciente fizer protrusão, quando ele fizer lateralidade, protrusão principalmente, já que é um dente, um incisivo central. Então, se eu tenho um dente que recebe forças
horizontais, eu preciso de um pino que tenha um módulo de elasticidade compatível com o do meu elemento dental. Então, eu já poderia pensar no fibra de vidro ou no fibra de carbono. Ah, mas é uma região estética, então eu já posso pensar um pouquinho mais no meu pino de fibra de vidro, né? Avaliando a localização desse dente no arco e o tipo de oclusão do meu paciente. E eu preciso pensar também futuramente qual vai ser o tipo de restauração que vai ser confeccionada. Vai ser uma restauração direta com resina composta? Vai ser uma coroa total? Que tipo de coroa vai ser essa? Vai ser uma coroa metálica, metalocerâmica, metal free, que preciso bastante de estética, no caso que é um dente 11? Então eu preciso também pensar em um pino que vai me favorecer esteticamente. E pensar nessa expectativa estética do meu paciente, já que a gente está falando de um dente que é um incisivo central. Então, unindo todos esses critérios, nós vamos fazer a seleção desse pino intrarradicular a partir desse diagnóstico para que a gente tenha o planejamento adequado para o nosso paciente. Então, aqui nesse raio-x, a gente já observa o paciente após o tracionamento ortodôntico. Então, foi devolvido o espaço biológico, né, os 3 milímetros que nós temos que ter de distância entre a fratura e a crista óssea. Então, foi devolvido por meio do tracionamento esse espaço biológico. E agora, com o canal tratado e o espaço biológico devolvido, eu já posso planejar o pino intrarradicular que eu vou utilizar para fazer a reabilitação final desse paciente. E a partir do tipo de pino que eu vou utilizar, eu vou planejar também o agente de cimentação que eu vou utilizar. Porque eu cimentar um núcleo metálico fundido é diferente de cimentar um pino de fibra de vidro. Então, se eu for usar um núcleo metálico fundido, possivelmente eu vou fazer a cimentação com fosfato de zinco. Mas se eu for utilizar um pino de fibra de vidro, eu já vou ter indicação de um cimento adesivo, de um cimento resinoso. Então, o tipo de pino também vai me ajudar a selecionar o agente cimentante que eu vou utilizar. E, finalizada a cimentação desse pino, nós vamos pensar na técnica restauradora a ser utilizada para a reabilitação da coroa, para a reabilitação desse remanescente. Se eu vou utilizar um pino de fibra de vidro com uma resina composta, ou se eu vou fazer uma coroa total, vai depender do meu remanescente também. Então, aqui no caso desse nosso paciente, foi planejado um pino de fibra de vidro, por se tratar de um dente da região anterior. E como o paciente já tinha perdido praticamente todo o remanescente, toda a coroa, não tinha como ser feita uma restauração direta. E foi planejada a restauração indireta com a coroa total, sendo uma coroa livre de metal, uma coroa metal free, certo? Uma coroa de porcelana pura, por se tratar também de uma região estética. Então, inicialmente, para essa fase de instalação do pino, foi feito o isolamento absoluto do campo operatório para iniciar a desobturação desse conduto. Então, lembrando, na desobturação do conduto, nós temos aqui o comprimento radicular e nós precisamos deixar 3 a 4 milímetros de material obturador na região apical para que a gente continue tendo proteção e vedamento dessa região apical sem nenhum tipo de contaminação. E em relação ao comprimento que nós precisamos desobturar, nós precisamos, para ter uma retenção adequada desse pino, desobturar pelo menos metade do comprimento radicular que tem inserção óssea. Então, a gente vê aqui a crista óssea, os 3 milímetros do espaço biológico, e nós precisamos desobturar pelo menos metade do comprimento radicular que está intraósseo. E
no comprimento do dente, pelo menos 2/3 desse comprimento radicular, para que o nosso pino tenha, de fato, uma retenção mecânica adequada. E após a cimentação desse pino, será construído o munhão ou microdente, como alguns livros chamam, com o formato do preparo de coroa total para a instalação da futura coroa total de porcelana pura desse paciente. Então, esse aqui seria o limite, o comprimento de desobturação que nós precisamos respeitar. E essa desobturação será feita com as brocas Gates e Largo, lembrando que a Gate é utilizada para desobturar, ou seja, ela tira em comprimento, e a Largo tira apenas em largura, ela desgasta apenas ao redor. Então, nós vamos iniciar sempre com essa sequência. Primeiro a broca do tipo Gate e depois a broca do tipo Largo. Mostrando aqui, numa vista lateral, a desobturação deste conduto, certo? E ao final, nós temos o conduto desobturado, livre de gutta-percha, livre de cimento nas suas paredes, de cimento endodôntico nas suas paredes, para que a gente possa ter uma cimentação adequada do nosso pino intrarradicular. E aqui na região apical, com uma sonda milimetrada, mostrando que nós precisamos respeitar a obturação apical de 3 a 4 milímetros para que a gente tenha o vedamento, a proteção desta região. E após finalizada essa desobturação, na verdade, nós vamos fazer a prova do pino e ver se de fato esse pino está chegando lá na nossa gutta-percha, se esse pino está conseguindo chegar no comprimento adequado que foi planejado para ele. Pino chegou no comprimento, foi feita a radiografia para observar a adaptação desse pino. Esse pino está bem adaptado, já pode ser planejada a cimentação desse pino de fibra de vidro. E aí, para fazer a cimentação, nós vamos selecionar o agente de cimentação a ser utilizado. Nós temos vários tipos de cimentos. Cimento de fosfato de zinco, de ionômero de vidro, o resinoso quimicamente ativado, resinoso fotoativado, o resinoso dual e o resinoso autocondicionante. Nesse caso, nós temos que lembrar que a luz do nosso fóton, ela não vai conseguir chegar adequadamente até o final do nosso conduto. Ela não vai conseguir chegar com a mesma intensidade na região apical. Então, é importante que a gente use um cimento resinoso do tipo dual, ou seja, um cimento que tenha os dois tipos de polimerização, tanto a polimerização química quanto a polimerização através da luz do fóton. Então, o cimento resinoso dual, ele vai nos dar a certeza de que nós tivemos adequada polimerização também na região apical, onde a nossa luz do fóton não consegue chegar. E aí nós vamos iniciar essa cimentação pelo preparo do pino, iniciando pela limpeza desse pino com ácido fosfórico. Basta 20 segundos para que a gente consiga uma limpeza adequada. E em seguida vamos lavar abundantemente esse pino para remover o ácido e secar ele. Com o pino seco, nós vamos fazer a aplicação do silano, uma aplicação ativa durante 1 minuto, seguida da aplicação do adesivo. E a fotopolimerização deste adesivo. Finalizado o preparo do pino, esse pino vai ficar quietinho ali aguardando, enquanto nós vamos fazer o preparo
do nosso conduto. Iniciando pela limpeza do conduto também, com a aplicação do ácido fosfórico durante a cânula endodôntica, seguida da utilização do cone de papel absorvente para que a gente tenha certeza que nós conseguimos remover toda a água que foi utilizada na lavagem desse conduto para remoção do ácido. Em seguida, vamos fazer a aplicação do sistema adesivo. A gente sabe que o nosso microbrush ele tem um diâmetro um pouquinho grande para que ele consiga, de fato, penetrar até a região apical. Então, nós podemos utilizar também o auxílio dos próprios cones de papel absorvente para conseguir levar esse sistema adesivo até a região apical. E é importante sempre lembrar de remover o excesso, porque se o nosso conduto ficar encharcado, ficar cheio de sistema adesivo, quando esse sistema for polimerizado, depois ele não vai conseguir deixar o pino descer, porque o nosso conduto foi preenchido por sistema adesivo. Então, é importante sempre remover os excessos do sistema adesivo. Então, aqui mostrando a remoção desse excesso com o cone de papel absorvente e a fotopolimerização desse sistema adesivo. Pino preparado, conduto preparado, nós estamos prontos para fazer a cimentação do nosso pino de fibra de vidro. Vamos preencher o nosso conduto com um cimento resinoso dual, que foi o nosso cimento resinoso de escolha, e ele vem com essa seringa de automistura que permite que a gente coloque o cimento já dentro do nosso conduto. Então, ele é uma seringa de fácil aplicação. Colocado o cimento resinoso no conduto, nós vamos introduzir o pino nesse conduto. Removemos os excessos de cimento e vamos polimerizar este pino dentro do conduto, ou seja, polimerizar o cimento resinoso. E ao mesmo tempo vai estar acontecendo a reação de presa química, porque lembrando mais uma vez que nós escolhemos um cimento de presa dual, de polimerização dual, para que a gente tenha certeza que a região apical do nosso cimento também tomou presa, já que a luz do fotopolimerizador pode não chegar lá nessa região com a mesma intensidade. Agora vamos imaginar que nós finalizamos a desobturação e ao provar este pino no conduto radicular, esse pino ficou com báscula, esse pino ficou folgado. Então, nós precisamos anatomizar esse pino de fibra de vidro para que ele fique bem adaptado, para que ele tenha retenção mecânica dentro desse conduto. Então, a gente observa aqui que na região apical ele até tem uma boa adaptação, mas quando chega na região cervical, nós temos um espaço aqui que precisa ser preenchido para que a gente não tenha uma grande linha de cimentação, para que a gente tenha uma fina linha de cimentação e retenção mecânica desse pino dentro do conduto. Então, é importante que a gente faça essa anatomização do nosso pino de fibra de vidro para que ele fique bem adaptado no conduto. E após essa anatomização, que é feita com resina composta, a gente observa esse pino modelado, esse pino com o formato do nosso conduto, para que ele possa ser adaptado com máxima precisão.
Deixa eu só passar aqui, que eu estou apertando, não está passando a tela. Pronto. Então, para a nossa técnica de anatomização desse pino de fibra de vidro, nós vamos iniciar também, igualmente, pela limpeza desse pino, que pode ser feita com ácido fosfórico por 20 segundos e uma lavagem abundante desse ácido e secagem desse pino. Após a secagem do pino, nós vamos fazer a aplicação do sistema adesivo, polimerização desse sistema adesivo e vamos adaptar ao redor do nosso pino a resina composta. Resina composta mesmo que nós usamos para restauração. Precisamos deixar o nosso conduto muito bem isolado com glicerina. Por que não usar vaselina? Porque a vaselina ela é sólida e ela não dilui em água. Então, depois, para cimentar o pino, nós vamos ter dificuldade de remover essa vaselina de dentro do conduto. E ela vai prejudicar a nossa cimentação. Então, nós usamos glicerina, que é o KY, para fazer para isolar esse conduto. Isolado o conduto, nós vamos introduzir no conduto o nosso pino com a resina composta. E essa resina composta vai tomar o formato desse conduto. Fazemos uma polimerização inicial de apenas 3, 4 segundos, senão a gente não consegue remover esse pino do conduto. E testamos a retenção friccional. Se eu sinto que esse meu pino está travando com uma retenção friccional, significa que ele copiou a anatomia do meu conduto e eu vou finalizar essa polimerização fora do conduto. Tá? Então, aqui mostrando, ao final dessa polimerização, o nosso pino adaptado dentro do conduto radicular. E com o meu pino adaptado, eu posso construir logo o munhão, que é onde será cimentada a minha futura coroa protética, e já cimentar esse pino pronto com esse munhão. Tá? Então, eu tenho aqui a construção do munhão com resina composta e, finalizado esse munhão, eu vou seguir para a fase de cimentação do meu pino de fibra de vidro. Preparo do pino, novamente. Ácido fosfórico, lavagem abundante após 20 segundos, para remoção desse ácido fosfórico, aplicação do sistema adesivo e fotopolimerização desse sistema adesivo. Imaginem só que a gente já estava discutindo que um pino que ele não é anatomizado, né? Um pino que ele tem uma certa transparência. A minha luz do fotopolimerizador não consegue chegar adequadamente na região apical. Imaginem um pino que está coberto por resina composta. Aí mesmo é que esse pino não consegue conduzir luz. Então, nesse caso aqui, nós fizemos a opção de usar um sistema que é chamado de U200. Como é esse sistema U200? Ele é um sistema de cimentação adesiva autocondicionante. Ou seja, eu não preciso fazer o preparo do meu conduto. Eu faço o preparo apenas do pino. Faço ácido adesivo e polimerizo o meu pino. E no meu conduto eu não preciso fazer o preparo com ácido e adesivo. Por quê? O próprio cimento sozinho já vai fazer esse preparo por se tratar de um sistema autocondicionante. Ou seja, ele condiciona sozinho. Tá? Então, é um sistema dual também, que eu vou ter a certeza que eu tive polimerização na minha região apical e que eu tenho uma simplificação da técnica por ser um cimento autocondicionante. Então, eu fiz o preparo do pino com ácido adesivo, polimerizei, não preciso preparar o meu conduto, então já posso seguir para a fase de cimentação do meu pino. Levo com aquela mesma seringa o cimento resinoso dentro do meu conduto e vou levar esse pino em posição.
Levei o pino em posição, vai extravasar os excessos de cimento pela lateral desse meu conduto. Removo o excesso de cimento e vou polimerizar o meu cimento resinoso. Lembrando que eu vou ter os dois tipos de polimerização. A polimerização pela luz do fotopolimerizador e a polimerização química feita pela mistura dos dois agentes, que são os dois componentes do meu cimento, né? A base e o catalisador. Finalizada a polimerização, com o meu pino já cimentado em posição, eu vou fazer o acabamento do meu preparo, que é o meu preparo para a coroa total, para a moldagem desse preparo e futura instalação da minha coroa total de porcelana. Então, voltando lá, agora que nós já vimos a técnica operatória, voltando lá para o nosso caso clínico. Foi feito o isolamento absoluto do campo operatório do paciente e o preparo intraradicular, ou seja, a desobturação do conduto que foi tratado endodonticamente para poder receber o pino. Tem algumas marcas de pino que elas vêm com uma tabelinha transparente. E a gente coloca essa tabela aqui em cima da radiografia do nosso paciente e ele vai mostrar certinho qual é o pino que melhor se adapta naquele conduto. Então, a gente usou essa tabelinha para ver qual era o pino, o tamanho de pino mais indicado para aquele paciente. E esse mesmo kit, ele vem com umas brocas do tipo largo, que tem exatamente o mesmo formato do pino que vai ser utilizado. Então, nesse caso, eu não preciso anatomizar o meu pino, porque com essa broca eu já vou dar para o conduto do meu paciente o formato do meu pino de fibra de vidro. Então, é uma técnica legal, mas que ela só se aplica quando eu não tenho condutos muito amplos. Por quê? Se eu tenho um conduto amplo, essa mesma broca aqui, ela vai ficar folgada naquele conduto. Então, o conduto não vai tomar o formato dessa minha broca. Então, o ideal em condutos muito amplos é que a gente faça, assim, a anatomização com resina composta. Nesse caso desse paciente, o conduto dele permitiu o uso dessas brocas que já vem no kit, para que o nosso conduto tenha já o formato do nosso pino de fibra de vidro. Então, aqui na primeira imagem mostrando a fase de desobturação e na segunda imagem já mostrando a fase de preparo do dente para receber o pino. Então, aqui a gente tem a aplicação do ácido para limpeza do conduto radicular. Esse ácido é aplicado por 15 segundos e em seguida é feita a lavagem abundante com água destilada para remoção desse ácido que foi utilizado na limpeza do conduto. Em seguida é feita a secagem desse conduto com cânula de aspiração e com cone de papel absorvente. E após a secagem do conduto, a aplicação do sistema adesivo. Com o microbrush, a gente pode utilizar também um cone de papel absorvente para ter certeza que esse sistema adesivo conseguiu chegar também na região apical, certo? Removemos o excesso de adesivo para não obstruir o nosso conduto e polimerizamos. Feito o preparo do dente, nós precisamos fazer também o preparo do pino. O preparo do pino será feita a limpeza desse pino com ácido fosfórico, seguido da lavagem e secagem desse pino. Após essa lavagem, esse pino está bem seco, nós vamos fazer a aplicação do silano, a silanização, durante 1 minuto, com uma aplicação ativa, ou seja, esfregando o microbrush nesse pino. E após a aplicação do silano, a aplicação do adesivo e a polimerização desse adesivo. Então, com o conduto e o pino preparados, nós vamos fazer efetivamente a cimentação desse pino.
Utilizamos um cimento resinoso dual, que tem uma seringa de automistura, e essa seringa é legal, que ela tem uma cânula bem fininha, que permite que a gente leve o cimento na região apical desse conduto, né? Preenchendo esse conduto todo com o cimento resinoso, e após esse preenchimento, há o posicionamento do nosso pino de fibra de vidro. Pino posicionado, nós vamos remover os excessos de cimento e ficar segurando esse pino para ele não se movimentar durante a nossa cimentação. E fazer a polimerização desse sistema de cimento resinoso. Lembrando mais uma vez que a polimerização dele vai ser dual, vai ser pela luz do fóton e a polimerização química. Finalizada a polimerização, nós temos agora o nosso pino cimentado e nós vamos fazer a construção do munhão ou microdente, né, como alguns livros também chamam. Para a construção desse munhão é feita a aplicação do sistema adesivo na região, polimerização e os acréscimos com resina composta para ir construindo este munhão. Após a construção com a resina composta, nós vamos fazer o acabamento do preparo dele para dar o formato adequado com as brocas do nosso preparo de prótese fixa para o preparo da nossa coroa total. Então, a gente vê aqui o pino cimentado no conduto e a construção desse munhão com a finalização do preparo dele para a coroa total. E eu preciso lembrar que a minha coroa ela precisa ter pelo menos 2 a 3 milímetros de espessura para que ela tenha resistência, para que a minha porcelana tenha resistência. E aqui a gente vê a coroa cimentada do nosso paciente, faltando apenas remover aqui ó, o excesso de cimento ainda, para a reabilitação final do nosso paciente. Então, o nosso paciente ele sai de uma condição de fratura, né? Aqui mostrando a imagem inicial do caso clínico que nós discutimos, para uma condição de reabilitação com a coroa total de porcelana. Vou deixar aqui algumas referências que foram utilizadas para a montagem dessa aula, que é a Dentística, Saúde e Estética, o livro do professor Baratieri, que é o que vocês mais utilizam na dentística, e os livros de prótese fixa, que é o do Schillingburg, e o livro do Pegoraro, que também é de prótese fixa. Alguma dúvida, gente? Vou abrir o chat aqui para ver se tem alguma coisa. Eu vou voltar um pouquinho no início da aula, que eu acho que muitas pessoas chegaram depois, só para que vocês possam ver qual foi o caso clínico que nós discutimos. Tá? Só para que vocês possam entender, porque vocês já chegaram no final, quando a gente estava falando da técnica operatória já. Então, foi um paciente que sofreu, uma criança de 9 anos, que sofreu uma queda e uma fratura. E no raio-x a gente pôde observar que essa fratura ocorreu em 3 partes. Então, o final da fratura está bem aqui, ó. E a gente consegue ver a crista óssea mais aqui em cima. Então, a gente teve aqui uma perda do espaço biológico, né? Não está mais respeitando o espaço biológico. Então, a gente tem um caso de fratura coronorradicular associado à pulpite crônica hiperplásica e o plano de tratamento foi multidisciplinar. Tá? Então, nós tivemos aqui periodontia, ortodontia, endodontia e prótese. A periodontia, a gente optou por não fazer o aumento de coroa clínica. Por quê? Imagina que a paciente ela já tem aqui, ó, as 2 margens gengivais na mesma altura.
Se a gente faz um aumento de coroa clínica e remove toda essa margem gengival, nós vamos ficar com duas margens muito diferentes. Isso vai ser ruim para a estética da paciente, né? A gente vai ter duas margens gengivais diferentes. A estética do sorriso, ela não é só a estética branca, só a estética dos dentes, é a estética vermelha também, que é a gengiva, lábio. Então, a gente não teria esteticamente um ganho se nós fizéssemos um aumento de coroa clínica. Então, para recuperar o espaço biológico, foi decidido fazer o tracionamento dessa coroa, tá? Então, ortodonticamente, foi tracionada essa coroa no sentido de extruir ela para que a gente consiga recuperar esse espaço biológico e reabilitar o paciente. Então, além do tracionamento, o tratamento endodôntico e o tratamento da reabilitação protética com pino e coroa, que foi o que vocês já acompanharam ali no final da aula, certo? Então, a gente pode ver aqui nessa aula a importância também da integração das especialidades, tá? Então, eu vou abrir para perguntas, se vocês tiverem dúvidas ou tiverem alguma colocação para fazer em relação ao caso, fiquem à vontade para a gente discutir. Podem liberar o microfone ou podem mandar aqui no chat para a gente fazer essa discussão. Tudo tranquilo, gente? Ninguém tem nenhuma dúvida? Se tiver tudo bem, eu vou encerrar nossa conexão e vou deixar essa aula disponível na plataforma para quem não assistiu agora ter a oportunidade de assistir depois. Certo? Então, vamos encerrar nossa conexão, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Eu vou só atualizar também o nosso cronograma, como hoje estava programado da gente ter aula normal, né? Aula da disciplina de PPR e tanto aula teórica quanto aula prática. Eu vou só reformular o cronograma e aí envio para a representante para ela estar repassando para vocês, certo? Até semana que vem, então. Tchau, tchau.